Bom, já são boa tarde, né? Já. Bom, boa tarde. Eu sou a Nicole, cofundadora da Transparência Internacional no Brasil e gerente de apoio e incidência anticorrupção. A gente vai agora para o último painel dessa manhã, que já é tarde. Junto comigo está minha colega, Joana, por favor. Ops. Quer o meu? Joana Noblat, jornalista e sou coordenadora editorial da Transparência Internacional. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, essa mesa a gente vai discutir um pouquinho agora, um pouco mais dos desafios, né, práticos também, da implementação da lei anticorrupção nos estados brasileiros. Então, eu gostaria de chamar aqui ao palco os participantes da mesa. Primeiramente, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, por favor. Bem-vindo. Também gostaria de chamar ao palco o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por favor. E também, com muito prazer, chamar a secretária executiva da Controladoria Geral da União, Vânia Vieira. Bom, esse painel, a gente conta aqui, né, com 2 governadores do estado do Espírito Santo e de Minas Gerais. E explicar para vocês por que são esses os estados que estão aqui. Os 2 governadores, né, estão nos estados que foram mais bem colocados no índice de transparência e governança pública da Transparência Internacional Brasil. É um índice realizado pelo nosso programa de governança pública, coordenado pela minha colega Maria Domingues, que inclusive já tiveram colegas aqui perguntando sobre a Maria. Então, na verdade, eu queria parabenizar, né, os governadores pela colocação desse índice e também o trabalho técnico, que a gente sabe que é um trabalho... Não é pouco trabalho, né? O trabalho técnico de toda a equipe desses 2 governos, liderados aqui pelos controladores Edmar Camata, do Espírito Santo, e o Rodrigo Fontinelli, de Minas Gerais, que também são parceiros, e a gente sabe que não é pouco trabalho, eles brincam às vezes que a gente puxa um pouquinho demais, né, a orelha, mas eles puxam de volta também com a gente. Então, acho que é uma posição, óbvio, que merece reconhecimento, merece o elogio, mas a gente sabe, né, como a gente puxa bastante também, eles falam, não significa que não tem espaço para aprimoramento e também não é um certificado de integridade, né? Porque a luta contra a corrupção ela é permanente, a gente precisa trabalhar muito, a gente discutiu bastante aqui o enforcement, ou, né, a aplicação da lei, como o Rafael e Milton trouxeram, e é um pouquinho desse debate, então é por isso que hoje a gente está aqui, né, com os 2 estados representados. E a gente também tem a Vânia, vou deixar a Joana falar um pouquinho. Alô, agora sim. Só queria explicar, porque originalmente nesse painel estava previsto o ministro da CGU, Vinícius Carvalho, mas ele teve que ficar em Brasília, então a CGU vai estar muito bem representada aqui na conversa com a gente pela Vânia, que é uma das gestoras mais respeitadas no campo anticorrupção, tem uma longa experiência de liderar delegações do Brasil nos principais fóruns multilaterais e também esteve envolvida em muitos dos marcos, né, anticorrupção tão importantes como a lei anticorrupção. A indicação dela foi, inclusive, um dos pontos que a gente destacou como positivos nos 100 primeiros dias do governo, então, muito bem-vinda. Bom, a gente tem, né, o Milton já falou, a gente tem um cronômetro aqui, e mais do que cumprir o cronômetro, a gente tem a meta aqui de não atrasar o almoço de todo mundo, né, porque eu sei que já está todo mundo com fome. A dinâmica aqui do painel vai ser uma dinâmica de ping-pong, de entrevistas. Então, a gente preparou aqui perguntas para cada um dos convidados e da nossa convidada. Então, são perguntas direcionadas. Eles vão ter aproximadamente 5 minutos para respondê-las. Então, é uma dinâmica um pouquinho rápida. E a gente deixa aberto para os demais convidados, caso eles queiram, eventualmente, comentar ou fazer um adendo na resposta anterior. Então, vai ser um pouquinho essa dinâmica. O pessoal da Transparência Internacional já sabe que eu sou bem chata com o tempo, então eu vou ter essa missão aqui, mas não é nada pessoal. Então, eventualmente, né, além de mim, eu sei que tem um colega que fica aqui na frente com as plaquinhas.
Mas então vai ser essa dinâmica, então fiquem à vontade, né? Eventualmente, se a pergunta for para a Vânia, mas um dos senhores quiser também responder ou fazer adendo e vice-versa. Então vai ser essa a dinâmica aqui hoje. E eu vou começar com você, Vânia. A gente começa aqui e também reforço, né, acho que o parabéns, e até numa mesa, né, um auditório como esse, as mulheres que estavam aqui anteriormente, né, é muito bom a gente ver num tema como esse, a Jana sabe, cada vez mais mulheres, porque, né, historicamente, tanto o ambiente de controle público, como também a área de compliance privada, é um ambiente, né, muito ocupado por homens, então eu fico muito feliz. E a Vânia não é de hoje também, né, nessa trajetória, que é muito importante, é uma referência, então é muito bom tê-la aqui. Bom, no ano passado, durante a campanha, né, e o debate eleitoral, a gente viu que o tema de corrupção foi muito citado, com frequência, mas sempre entre ataque, né, aos dois principais adversários da campanha, sempre olhando para trás e sem uma proposta, né, para o futuro. Então, o debate foi muito centrado nisso. A gente vem de alguns anos, 4 anos aí, que a gente teve um desmanche, né, nos marcos legais e institucionais da luta contra a corrupção. E a gente também tem um histórico que foi, durante as administrações anteriores, tanto de Lula quanto de Dilma, que o Brasil avançou no fortalecimento de leis e instituições de enfrentamento contra a corrupção, né? Inclusive, com o sancionamento da própria lei anticorrupção, no mandato da presidente Dilma. Inclusive com muita participação, né, da senhora, eu não consigo falar da senhora, na Controladoria Geral da União. Você foi alguém, né, uma técnica que esteve muito presente. Porém, agora, até hoje, a gente ainda não tem, claro, né, um plano, uma agenda clara de ações efetivas da Controladoria Geral da União sobre esse tema. Então, o que a gente pode esperar desse governo como uma agenda nacional, ou se vem aí um plano nacional de combate à corrupção? Bem-vinda, Vânia. Vocês têm aí o microfone? Bom dia a todos e todas. Um prazer, uma satisfação estar nesse evento tão importante no dia de hoje, promovido pelo INSPER, pela Transparência Internacional, a quem eu agradeço o convite dirigido à CGU, a Controladoria Geral da União. Cumprimentar os governadores presentes, também que fazem parte desse debate. Eu acho que, nesse momento que a gente comemora 10 anos da Lei Anticorrupção, e aí né, não tem como eu não rememorar o que foi construir isso ao longo desses 20 anos. Né? A CGU, esse ano, está completando 20 anos, então a gente tem várias celebrações aí para fazermos ao longo do ano. A gente não pode esquecer que, quando a gente começou lá atrás, inclusive discutindo medidas de incentivo à integridade privada, já foi aqui destacado no primeiro painel, que a lei ela não visa apenas a punição das empresas, né? Pelo contrário, ela está o tempo todo ali incentivando as empresas a se verem como corresponsáveis, junto com o Estado, no combate à corrupção, na promoção da integridade privada, na prevenção de condutas ilícitas. E eu me lembro bem, quando a gente vinha aqui para São Paulo, a Nicole eu acho que tinha acabado de se formar, para a gente não falar que a gente, né, não vou denunciar a idade, mas a gente vinha fazer encontros com as empresas, pouquíssimas delas ainda tinham naquele momento setor de compliance. Então, quando tinham, era um compliance dedicado ao meio ambiente, à responsabilidade social, mas foi com esses atores que nós começamos a dialogar, e a gente não podia falar em corrupção, né? Era quase um palavrão. Então, se a gente colocava o nome corrupção no nome do evento, no nome da oficina que a gente fazia, junto com a Transparência Brasil, com a Transparência Internacional, com o Ethos, também nosso parceiro desde o primeiro momento, isso repelia de forma tão forte as empresas que a gente, então, passou a usar o termo integridade. Então, o primeiro guia, inclusive, que a CGU lançou foi Guia de Promoção da Integridade Privada no âmbito das empresas. Daí para cá, toda a história, vocês sabem muito bem, 10 anos de lá, que estão aqui com esse desafio de fazermos o balanço. Mas, quando a gente fala em enfrentamento à corrupção, né, no momento em que a Nicole, então, aqui me pergunta sobre um plano anticorrupção, né, o que a CGU está preparando, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é
nos debruçarmos sobre o próprio conceito de corrupção. Então, a CGU ela vem dialogando, inclusive, com professores, acadêmicos hoje dos mais respeitados no mundo, organismos internacionais também, que vêm se tentando compreender o que a sociedade, o que as pessoas entendem por corrupção quando elas percebem que há mais ou menos corrupção. E aí a gente precisa, inclusive, analisar estudos que hoje apontam, e é a minha alegria de ver o livro publicado hoje pela Transparência Internacional, que é por direitos, então, que muito dessa percepção de corrupção que a sociedade tem também está muito relacionada à ausência de serviços de qualidade. Então, sem a gente conseguir entender de onde vem esse sentimento, essa percepção das pessoas, a gente vai continuar, às vezes, desenvolvendo estratégias que não vão continuar não surtindo os efeitos esperados. Da mesma forma, nós também estamos lá, e a gente pretende, até o final do ano, quem sabe no dia 9 de dezembro, que é quando a gente celebra o Dia Internacional contra a Corrupção no mundo todo, a gente consiga lançar, né, um plano, mas um plano efetivo, um plano concreto, porque como eu disse, é preciso entender o que é essa corrupção que as pessoas percebem, que continua sendo apontado como o terceiro maior problema do país, mas a gente precisa também entender onde e como essa corrupção está acontecendo. E aí, o nosso ponto é que a gente está investindo muito em conhecimento, em produção de dados, em busca de evidências, porque a gente acredita que o conhecimento é um dos principais instrumentos que a gente tem de enfrentar a corrupção, né? Se não for de forma científica, se não for de forma técnica, a gente vai continuar, muitas vezes, lançando aí muitas estratégias com mais marketing do que resultados, propondo ações muito genéricas, né? A gente foi falado aqui mais cedo, a gente acha muito que é por meio de norma, né, por meio de lei, que a gente muda a realidade. Então, eu acho que 20 anos de CGU, 11 anos de LAI, 10 anos de LAC, a gente está num momento de ressignificação e de tentar entender para que a gente possa traçar um plano bastante preciso que vai enfrentar de forma concreta e com resultados esse problema que há tanto tempo, né, atinge o Brasil. Bom, eu vou fazer uma pergunta para os dois governadores ao mesmo tempo. A Transparência Internacional denunciou nos últimos anos um desmonte sem precedentes nas estruturas de combate à corrupção, principalmente com interferência política e perda de independência em órgãos-chave. A gente queria saber como é que esse desmanche que aconteceu no nível federal afetou o combate à corrupção nos estados dos senhores e qual, na opinião de vocês, é o caminho para a gente resgatar o combate à corrupção no Brasil. E eu começo com Minas Gerais. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Colega Casagrande, que eu estou tendo o prazer de encontrar quase toda semana. Né? Semana passada tivemos um momento marcante, primeira exportação de lítio produzido em Minas e exportado pelo Espírito Santo. Então, nossos estados são complementares, estados irmãos. Lembrando que, se eu quiser ir para a praia, tenho de fazer uso ali e pedir permissão. Mas estamos trabalhando em conjunto. Bom, nós assumimos, há 4 anos e meio atrás, um estado arrasado, um estado quebrado, e nós sabemos que, se você quer recuperar com mais agilidade um estado, como nós conseguimos em Minas Gerais, você precisa atuar em todas as frentes. E uma das frentes que nós atuamos foi exatamente fortalecer a Controladoria Geral do Estado. Rodrigo Fontinelli está aqui presente, e quando ele passou no nosso processo seletivo e foi nomeado como Controlador Geral do Estado, as palavras que eu falei para ele é o seguinte: você tem total autonomia.
Eu não tenho parente no Estado, e não tenho mesmo, não tenho um parente que trabalha dentre os 320 mil funcionários públicos, não tenho um amigo, porque quem eu contratei passou por um processo seletivo, e você vai atuar de acordo com a lei. Não é aquela velha história que nós já conhecemos aqui no Brasil, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E, de lá para cá, o que eu tenho pedido a ele é um trabalho profissional, um trabalho constante, com a maior abrangência possível, na administração direta, nas autarquias, nas estatais, agilidade nas ações disciplinares e nas punições, que não adianta, como foi dito aqui, você ter todo um arcabouço legal maravilhoso se o processo fica engavetado. O que resolve? Às vezes, algo mais simples, mas que pune quem agiu de maneira errada, é muito mais efetivo do que algo maravilhoso que não flui, que não acontece. E, de lá para cá, nós saímos, se não me engano, da 20ª colocação para a 1ª colocação. E estamos sempre implementando novas ações para poder melhorarmos o grau de transparência do Estado. Eu venho do setor privado, durante os meus 30 anos numa empresa privada, eu é que implementei os controles de auditoria, contratei auditoria externa, etc. Então, eu sei mais do que ninguém como o controle, a boa governança pode ajudar uma instituição pública ou privada ter a sua gestão muito mais eficiente e menos sujeita a intervenções humanas e danosas que podem acontecer a qualquer momento. Então, o que eu tenho feito é só fortalecer a nossa controladoria, e eu acho até que nós tínhamos de chegar aqui no Brasil num ponto de quase que ela ter um grau de independência maior, porque hoje é o governador que nomeia. Acho que nós tínhamos de caminhar um pouco no sentido de algo um pouco além, meio que na linha do Banco Central, aonde essa nomeação seja isenta de interesses políticos. Muito bem. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde às meninas aqui, tá, que estão nos coordenando, e ao governador Zema. De fato, estivemos juntos na semana passada, Nicole, Vânia e Joana, num evento lá no Espírito Santo, na exportação de lítio verde, né? E para nós isso é importante porque o Brasil passa a exportar um produto que é um produto fundamental para a transição energética, para a redução de carbono. Então, é bom encontrar o governador Zema novamente aqui em São Paulo. Devagarzinho nós vamos mandando em São Paulo, né, Zema? Então, eu quero cumprimentar o Edmar Camata, em nome dele, todos que estão participando aqui neste momento. Nós, no Espírito Santo, temos uma compreensão clara, né, do papel e dos instrumentos de controle das relações econômicas na administração pública. Não tem caminho para a gente poder fortalecer esse trabalho que não seja, primeiro, fortalecer a democracia. Tá? A gente passou momentos aí de insinuações, não vou nem dizer ameaças, mas insinuações às nossas instituições, e a gente ter um ambiente político brasileiro em que as instituições sejam respeitadas e fortalecidas e não tenha nenhum debate se existe democracia, se existe outro sistema que não seja democracia. Para nós isso é segurança de que a gente pode discutir transparência. Fora desse ambiente nós não podemos discutir transparência, não podemos discutir lei anticorrupção, não podemos ter nenhuma conversa de lei de acesso à informação. Então, nosso papel primeiro e central é fortalecer a democracia para que a gente possa avançar nessa construção que nós estamos vendo avançar no Brasil. Apesar desse desmonte que a gente teve, e tivemos, de fato, desmonte, nós, nos estados, as unidades federativas que quiseram manter, mantiveram um trabalho de fortalecimento institucional.
nós, lá no Espírito Santo, assim como em Minas Gerais, nós alcançamos, né, grau de transparência elevado. Quando eu governei o Estado pela primeira vez, de 2011 até 2014, nós levamos o Estado a ser o primeiro colocado em transparência em 2014. Retornei ao Estado, ele era o 8º, nós, de novo, recuperamos a posição. Então, para nós, é uma decisão política, e a gente está aqui na coordenação do Edmar, na Secretaria de Controle e Transparência, dando as condições para que isso seja feito. Nós, assim que aprovou a lei anticorrupção em 2013, 2014, nós regulamentamos a lei. E temos hoje um bom índice de aplicação, não sei se eu posso dizer de bom índice, que a gente não tem muitas comparações, mas assim, nós já aplicamos sanções em 91 empresas, tá certo? Nesse tempo, criamos na nossa lei lá no Estado um fundo para receber os recursos da sanção dessas empresas, que vai direto para esse fundo, e esse recurso é usado na estrutura da Secretaria de Controle e Transparência. Nós aplicamos no Estado do Espírito Santo também uma norma para a gente proteger o denunciante, né? O servidor público que quiser denunciar, né, ele tem a proteção do projeto Provita, né, para poder denunciar, tem a sua identidade preservada. Então, criando instrumentos como esse de proteção a quem, de fato, quer fazer alguma denúncia, tem informação, às vezes, privilegiada e quer fazer uma denúncia, porque nós não controlamos totalmente os nossos governos. Isso não é um defeito e uma incompetência minha, nem do governador Zema, que é o governo nosso, os nossos governos, por menor que seja, o Estado do Espírito Santo é um Estado pequeno, mas nós não temos condições de controlar tudo. Então, ter uma boa secretaria, né, que funcione bem e que a gente estabeleça mecanismo de transparência, isso vai colaborando para a gente poder ter controle. A outra questão é o exemplo de quem lidera, né? Seja na administração pública, seja no setor privado, né? O exemplo de quem lidera. Acho que o exemplo de quem lidera é fundamental para você inibir desvio, né? Porque se quem lidera dá sinais de que comete ilicitudes, isso vai dando exemplo e permeando, né, a administração pública ou as empresas privadas. Então, o exemplo de quem lidera é fundamental. Então, nós estamos fortalecendo os nossos mecanismos de controle, de combate a desvio, nós estamos criando instrumentos para que a gente possa chegar até os municípios, né? Os municípios ainda estão muito ausentes da aplicação da lei anticorrupção, né? Então, há ainda uma necessidade da gente ir aos municípios. A tarefa nossa lá agora, que o Edmar está coordenando para nós, vamos ter um encontro agora no dia 15 com todos os municípios e com o setor privado. Cheguei a um passo para a gente poder ir ajudando e colaborando no sentido de que os municípios possam também regulamentar a lei, né? A grande maioria dos municípios ainda não regulamentou a lei. Então, o que vai ser o futuro da lei? Porque a lei de transparência, ela passou efetivamente a ser comprada, entre aspas, né, pelas administrações públicas, pelos órgãos de controle. A lei anticorrupção ainda não se popularizou o suficiente para a gente poder, né, ter ela aplicada completamente. Então, acho que nós temos que dar essa ajuda, né, nos municípios, nós governadores, nós estrutura da administração pública, damos essa colaboração junto aos municípios. Excelente. Inclusive, é algo que a Transparência Internacional defende há muito tempo, né? Um dos pilares da luta anticorrupção é uma democracia forte, mas que conte com instituições fortes. Então, né, de fato, uma das medidas que a gente tem, tanto de aprimoramento, né, uma proposta de aprimorar a Controladoria Geral da União, mas garantir também que a CGS, né, nos estados, as Controladorias Gerais dos estados e também nos municípios, a gente tenha órgãos de controle internos fortes, né, independentes, para realizar esse trabalho que a gente está vendo também os dois estados realizarem. E aí eu volto para a CGU. Vânia, a gente vê uma pressão muito grande pela renegociação dos acordos de leniência.
A CGU, ela é favorável a rever esses acordos? E como a gente pode trabalhar para garantir que o país cumpra os compromissos assumidos no cenário internacional, para impor sanções que sejam efetivas e proporcionais, e também levando em conta, né, as recomendações mais recentes da OCDE? Veja, primeiro eu acho que talvez a gente não tenha tanta pressão assim não para renegociação. Acho que são questões pontuais e vindas aí de setores, empresas bem pontuais, e não acho ainda que o cenário seja esse. Mas falando um pouquinho, né, do que foram, do que são esses acordos de leniência no contexto de aplicação da LAC, eu acho que esse é um dos pontos, né, nesse momento que a gente faz o balanço de 10 anos da lei, que precisa ser debatido. Primeiro, a gente precisa lembrar que o projeto de lei que foi encaminhado pelo governo ainda em 2010, criando a lei anticorrupção, não previa o instituto do acordo de leniência, né? Então, essa matéria acabou sendo incluída no Congresso, se baseando na experiência da lei do CAD, e atribuindo, então, à CGU, no âmbito do Poder Executivo Federal, essa competência para celebrar esses acordos. Então, vocês podem imaginar que, se já era difícil, né, acordos dessa natureza, que o governo não tinha se preparado para implementar, porque essa não tinha sido uma proposta, né, originária ali da CGU, o que dirá, então, quando a lei não só é aprovada, mas vem a Lava Jato e não permite às autoridades, não permite a CGU esse tempo de maturação, e aí eu acho que de todos os atores envolvidos nesse processo, né, então, isso é apontado aí por todos os estudiosos que se dedicam à análise desse tema, que a gente acabou, né, vejam que ao contrário do CAD, que ficou ali 10 anos implementando o acordo de leniência na área concorrencial, ganhando expertise, testando teses, tanto do ponto de vista das autoridades, quanto do ponto de vista dos advogados, doutrinadores que atuam. Nós não, né? Nós aí que eu falo, todas as autoridades, Ministério Público, TCU, AGU, CGU, as controladorias estaduais que regulamentaram a lei desde seu início, foram aí, tiveram que aprender fazendo, né? Então, a situação fática que se colocou foi exatamente a gente conseguir celebrar aqueles primeiros acordos de leniência que resultaram da operação. O fato do acordo de leniência da lei anticorrupção ter sido transposto da lei do CAD, inclusive gerou um dos pontos que hoje a gente tem bastante discussão, que é o valor da multa, porque na lei acabou também se baseando no faturamento, ou seja, um critério que é tão óbvio para um setor concorrencial que está preocupado ali com o domínio, né, de um setor sobre o outro, o critério faturamento fazia sentido, mas na lei anticorrupção hoje muita gente se questiona, né, 1% sobre o faturamento, será que isso faz sentido, né? Então, é proporcional? Então, eu acho que esse ano a gente realmente tem muitos temas ligados aos acordos de leniência que demandam debate, eu acho que demandam aprimoramentos. A CGU ela tem promovido esse diálogo com todos os setores interessados, levado esse tema para a academia. Então, eu vejo aqui a oportunidade da gente fazer esse debate no âmbito do INSPER também como uma oportunidade importante para a gente poder fazer essas reflexões, mas o fato é que, né, a CGU ela não hoje defende, né, a renegociação dos acordos, ao contrário, a gente entende que são atos jurídicos perfeitos, esses acordos estão sendo cumpridos, a gente teve apenas um caso de acordo que acabou sendo anulado, mas
a nossa experiência, então, o que ela mostra é que, com todas as vicissitudes que ainda existem, né, em torno dessa temática dos acordos de leniência, com oportunidades de melhoria, o fato é que esses acordos seguem ali o seu fluxo, né? Foram assinados, as multas estão sendo pagas, os programas de integridade com os quais essas empresas se comprometeram estão sendo implementados, e a CGU vem fazendo um monitoramento de todos eles. Ótimo. Eu volto aqui para Minas Gerais. De acordo com o ITGP, que é o Índice de Transparência e Governança Pública da Transparência Internacional, Minas Gerais e Espírito Santo são os únicos que contam com algum tipo de norma para registro e divulgação de agendas de reuniões de autoridades públicas. Mas, no caso de Minas, ainda é só um decreto, pelo que me parece, né, com alcance limitado. Como que o governo de Minas pode avançar na transparência e controle das interações de agentes públicos com grupos de interesse, especialmente considerando o enorme poder de lobby que setores econômicos como a mineração têm historicamente no Estado? Bom, como você mesmo menciona, aquilo que dependia do Executivo foi feito via decreto, mas eu pretendo, como um governador já na segunda gestão, deixar um legado e, se possível, nós aprovarmos isso na Assembleia Legislativa. Eu tenho de frisar aqui novamente que nós assumimos um Estado arruinado, que não pagava folha de pagamento, 13º, que não fazia os repasses constitucionais para as prefeituras, e o meu desafio de 19 a 22 foi muito diferente do Casagrande. O Casagrande, lembrando, é o único Estado nota A do Brasil. E Minas Gerais nem nota tem no que diz respeito à parte financeira. Então, eu assumi, né, um prédio em chamas e tive de atuar muito como bombeiro, mas nós vamos conseguir, sim, fazer leis que deixem um Estado com essa governança fortalecida, porque aí não fica mais sujeito a questões de decreto somente. E lembrando que fizemos já avanços em vários decretos, em várias normas, uso de aeronaves do Estado. Antes, isso era publicado com 4, 5 anos de atraso. No meu governo, nós publicamos no mês seguinte. Tudo que eu fiz de uso de qualquer equipamento público está publicado ali com qual finalidade. Mas tudo isso nós queremos que seja um legado e não algo transitório somente do meu governo. Bom, aí a gente vai ver agora na próxima avaliação do ITGP, hein, Rodrigo? Se a gente já vai ter um projeto de lei ali, mineiro, garantir essa regulamentação do lobby super importante. E aí, governador Casagrande, voltando para o Espírito Santo, nos anos 90, a gente até estava discutindo isso um pouquinho antes do evento, o Espírito Santo ele ficou conhecido nacionalmente por ser um estado dominado pelo crime organizado, com instituições capturadas pelas máfias locais, casos graves de violência institucional, inclusive com o assassinato de um juiz. E o Estado ele se transformou profundamente ao longo dos últimos anos. Hoje figura aí no topo, né, do ranking, como a gente já falou. Inclusive, isso é caso de um livro aqui do INSPER, né, que conta essa história do Espírito Santo e traz como uma referência nesse enfrentamento. E aí eu queria escutar um pouquinho como isso foi possível e qual foi o papel do combate à corrupção para o Espírito Santo virar essa página. Muito bem. O governador Zema lembrou aqui, de fato, da nota de gestão fiscal, da nossa capacidade de pagamento do Espírito Santo. E desde 2012, né, no meu governo, eu estou no terceiro governo, mas eu governei de 11 a 14 no primeiro governo. O Estado chegou à nota máxima, nota A de gestão fiscal, e se mantém já 10 para 11 anos com nota máxima da gestão fiscal. Isso é uma cultura de gestão fiscal, né, estabelecida no Estado, e isso tem efeito, causa efeito. Você vê que nós somos hoje o estado com menor mortalidade infantil do Brasil. Estamos sempre ali entre os 3 primeiros na educação do ensino médio. A educação brasileira tem nível baixo, mas nós estamos nesse ambiente entre os primeiros. Um segundo estado com maior longevidade no país. Além de gestão fiscal, que estabeleceu uma cultura, também agora em 2019 eu criei e encaminhei para a Assembleia aprovou um fundo soberano. Então, parte da receita do petróleo
nós não somos muito dependentes de petróleo, nossa receita, nossa é menos de 10% da nossa receita total, royalties e participação especial, mas parte dela, 15% da participação especial e 40% dos royalties, nós compusemos um fundo soberano. Esse fundo hoje tem 1 bilhão e 300 milhões de reais nesse fundo, que a gente, primeira ação nossa foi lançar 250 milhões de reais para a gente se associar a empresas de tecnologia, agora lançamos mais 250 milhões de reais para compras de debêntures, de empresas estratégicas que queiram se instalar no Estado do Espírito Santo. Então, quando você tem boa gestão fiscal, e de fato o governador Zema assumiu no seu primeiro governo um Estado desorganizado, que vinha num processo de desorganização, e ele assumiu essa situação, e nós, no Espírito Santo, estabelecemos essa cultura de gestão fiscal importante que produz efeitos nas políticas públicas, em serviços públicos de mais qualidade. Mas nós tivemos, nesse ambiente aí, de domínio das instituições, né, por grupos criminosos, tivemos na década de 90 essa realidade, e foi a junção de bons partidos políticos, boas lideranças políticas, Ordem dos Advogados do Brasil, Igreja Católica e outras igrejas, em que organizamos o movimento Reage Espírito Santo. E esse envolvendo também entidades da sociedade, do mundo empreendedor e de outras entidades. Então, esse fórum ele reuniu, né, entidades, né, do mundo político e entidades da sociedade, para que a gente pudesse reagir à situação deprimente que nós estávamos, então, naquele momento, e dali adiante, a gente conseguiu uma continuidade de políticas públicas, fortalecendo órgãos de controle, como nós já estamos tratando aqui, mas fortalecendo também instrumentos, né, de controle da administração pública, através da profissionalização da Polícia Civil, da Polícia Militar, né, das boas relações institucionais com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Poder Judiciário. Né, saímos, né, de uma relação obscura, né, não transparente para uma relação de diálogo permanente com essas instituições, e o Estado se mantendo nessa posição, que nós acreditamos que nós temos uma cultura hoje para nos mantermos nessa realidade de estabilidade política institucional, né, de boa gestão fiscal, de ter recursos para fazer investimentos necessários nas políticas públicas, buscando parceria, com a possibilidade de parceria com o governo federal, né, na parceria com o setor privado, o Estado vai continuar avançando, e isso é o desejo de todos nós, para que a gente possa ter resultados objetivos para a sociedade capixaba. Ainda vivemos desigualdades grandes, como vive o Brasil todo, não somos uma ilha de prosperidade naturalmente, a gente depende do ajuste do governo central e da sociedade brasileira. Estamos confiantes nisso, né? Vejo que a gente está caminhando para ter uma estabilidade econômica, com redução das taxas de juros. Isso vai ajudar a fazer a economia crescer, e isso ajuda também os nossos estados, para que a gente possa ter capacidade maior de governança e capacidade maior de investimento. Então, foi uma caminhada que a gente, né, foi fazendo ela, e que tem dado resultado. Tem 20 anos que a gente tem, né, Estado organizado, equilibrado na política e na área fiscal. Isso vai aparecendo resultados com mais intensidade nesse momento. Boa. Vânia, volto para você. A gente tem no Congresso uma tentativa, já aprovada pela Câmara, de flexibilizar a lei das estatais, né, que permitiria ali flexibilizaria a quarentena para indicações políticas nas diretorias das estatais. Ao mesmo tempo, desde o governo anterior, a gente vê pressões crescentes sobre governança e compliance da Petrobras, inclusive com preocupações no mercado de um possível rebaixamento da posição de diretoria de compliance para uma gerência. A gente, assim, considerando o papel importante da CGU na defesa desses marcos legais institucionais super importantes, e aqui é preciso reforçar, por exemplo, a LAI, né, que você mencionou mais cedo, principalmente esse ano, o papel da CGU no reforço da LAI, perguntar qual a posição da CGU sobre a reforma da lei das estatais,
E se a CGU terá algum papel na defesa do compliance da Petrobras se as ameaças de enfraquecimento se concretizarem, considerando que a empresa serve como um farol para o mercado brasileiro, como a gente estava discutindo na mesa anterior, justamente? Bem, eu acho que a gente precisa retomar essa questão da governança das estatais, né, um pouco acompanhar a trajetória, né, de como é que esse processo se deu. Eu acho que, inclusive, fazer uma reflexão em que medida que, mais uma vez, que isso foi apenas uma decorrência da lei, né, a própria lei das estatais, a 13.303 de 2016, que obrigou pela primeira vez as estatais criarem áreas de integridade, né, no âmbito de suas estruturas, como também estabeleceu critérios de acesso, né, não só para os conselheiros, mas para os dirigentes das estatais. Eu acho que a gente precisa, primeiro, enxergar isso já como um processo que se iniciou lá atrás e que, do meu ponto de vista, é um processo sem volta, né? Então, quando a gente fala de governança e de integridade no setor público como um todo, a gente precisa lembrar que a gente está, como eu disse, há pelo menos 20 anos trabalhando, eu acho, que nessa toada. Então, a própria criação no âmbito do Ministério, primeiro, no então Ministério do Planejamento e Gestão, depois Economia, né, hoje MGI, de uma secretaria que se dedica especificamente a acompanhar a governança das estatais, eu acho que isso, no plano federal, é uma medida fundamental, porque é quando a gente garante que esses instrumentos criados pela lei estão sendo monitorados e estão sendo cumpridos. Então, a CGU ela tem um papel importante de controle interno, de auditoria das estatais, assim como ela o faz em relação aos demais órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, mas a SESC, que é essa Secretaria de Governança, também faz esse acompanhamento, inclusive, sobre a criação das instâncias. Então, qualquer alteração que seja desejada por alguma das empresas federais, ela precisa ser previamente aprovada no âmbito então, dessa secretaria. Hoje, o que a gente, então, percebe é que, primeiro, eu acho que as estatais, e aqui eu estou falando das estatais federais, né, preciso lembrar que a 13.303 se aplica a todas as esferas federativas, né, então, empresas criadas por estados e municípios também, mas, no plano federal, hoje, a gente vê que, de fato, a governança e a preocupação com a integridade, ela é uma realidade posta, né? Então, eu não tenho esse número de cabeça, mas eu me atreveria aqui a dizer que todas as estatais federais, acredito, elas hoje contam com seus programas de integridade, elas têm, em cumprimento ao que dispõe a lei, a sua unidade específica, mas eu iria além, como foi aí observado aqui no painel anterior. Muitas das estatais federais, até porque elas são de capital aberto, operam na Bolsa, muitas delas, algumas delas não só na Bolsa brasileira, como também na Bolsa americana, como o caso da Petrobras citado aqui. Então, a gente precisa reconhecer que essas empresas elas sofrem, né, as pressões e as imposições normativas e não normativas que também advém do mercado. Então, eu estou falando tudo isso para dizer que eu não vejo apenas a lei como o principal fator de enforcement das estatais. E não vejo um movimento de afrouxamento de regras em termos de governança ou uma flexibilização que possa comprometer necessariamente o compliance e a integridade dessas empresas. Então, só para que a gente coloque, né, cada coisa no devido lugar, me parece que a possibilidade, né, de pessoas que exerceram
cargo político, participaram de eleições, não necessariamente, né, pode comprometer ali por si só, eu acho que a governança e a integridade dessas empresas. Mas aí eu diria mais, né? Então, hoje, elas não só são influenciadas aí pelo meio em que estão inseridas e operam, e, como eu disse, é inimaginável hoje pensar em empresas dessa natureza que não tenham um compliance rigoroso, né? Porque vão ser cobradas pelos seus acionistas, porque vão ser cobradas pelas entidades que atuam ali no setor. A própria B3, no caso, tem regras bastante rigorosas, e a lei continua, né, a 13.303, a lei anticorrupção, continua ali impondo esses critérios com as autoridades públicas fazendo esse monitoramento. E eu diria mais, né, a gente vê hoje as estatais federais, como foi mencionado aqui, exercendo um papel indutor no mercado muito forte, né? Então, o que a gente tem visto agora a discussão é se nós não estaríamos vivendo até uma situação de overcompliance, porque, exatamente como foi dito aqui, você tem um sem número de empresas, muitas vezes de pequeno e médio porte, que não conseguem ainda se adaptarem às rigorosas regras dessas grandes empresas. Então, eu acho que isso também é um quadro aí que merece debate, que merece reflexão, de como é que a gente também né, não inviabiliza a própria operação desse setor de médias e pequenas empresas no Brasil, né? À medida em que as grandes começam a ter um sarrafo muito alto na definição ali dos seus programas. Mas eu acho que é isso, né? Então, acho que a gente tem aqui, com um balanço de 10 anos da lei, um quadro em que tanto as empresas privadas quanto as empresas estatais, como a gente viu aqui, me parecem que estão bem situadas nessa busca, nesse esforço por implementar seus programas. Tem bastante pano na manga aí que veio para a pesquisa também. A Jana e o Rafael, a gente estava debatendo ali sobre essa diferença também das pequenas e das grandes empresas. E agora eu vou lá para Minas Gerais, governador Zema. Com orçamento secreto, a gente viu volumes inéditos de recursos do orçamento federal sendo distribuídos para as prefeituras no Brasil de acordo com critérios políticos, né, e deixando para trás todo o trabalho técnico de políticas públicas formuladas. Isso elevou muito o risco de corrupção, ainda mais pulverizando para municípios, como a gente já comentou aqui, né, com pouquíssimas estruturas de controle. E, segundo o Globo, hoje, pelo menos 8 governos estaduais ampliaram a liberação de emendas parlamentares nos primeiros 6 meses de 2023, incluindo Minas Gerais. O que o governo do Estado, né, o que o governo do senhor, pode fazer para que não se agrave ainda mais a corrupção no nível municipal? Um problema que, para Minas Gerais, é especialmente complexo, porque a gente está falando, né, de mais de 800 municípios. Exatamente, são 853 municípios, o estado que mais tem prefeitos no Brasil. Nós temos também levado adiante esse projeto de os municípios estarem melhor equipados com relação a ferramentas, a mecanismos anticorrupção. Isso tem sido feito constantemente com a AMM, Associação Mineira dos Municípios, que congrega mais de 95% dos mesmos. E essa notícia que saiu hoje, ela é, vamos dizer, parcial, porque todas as emendas parlamentares do Estado estão disponíveis no nosso portal da transparência. Qualquer um com celular aqui agora pode acessar e terá condição de ver, né, aquilo que está sendo destinado para cada prefeitura. E eu quero completar aqui, já que se falou de empresas estatais, né, como as mesmas podem ser manipuladas da mesma maneira que o orçamento, né, do setor público, propriamente dito, que é o que aconteceu com a nossa CEMIG em Minas Gerais. A CEMIG, no passado,
em vez de investir em Minas, onde nós temos um sucateamento de todo o parque de distribuição e transmissão, ela foi investir Brasil afora. Acho que todos aqui conhecem Belo Monte, Santo Antônio, grandes hidroelétricas no norte, o Parque Eólico Renova no sul da Bahia, a Light no Rio de Janeiro. Em conjunto, esses 4 investimentos que a CEMIG fez no passado, talvez por uma deficiência de governança, causaram mais de 14 bilhões de prejuízo contábil na mesma. Nós estamos liquidando esses investimentos, vendendo essas subsidiárias, algumas em recuperação judicial, que não tem valor nenhum, e pior do que o prejuízo, o que, às vezes, uma ação inadequada causa, é deixar o Estado sem energia elétrica, que é o caso de Minas Gerais. Nós estamos, além de todo o problema financeiro, correndo atrás de um problema de falta de energia. Eu vou em muitas áreas do Estado, regiões, propriedades rurais, o que eu mais vejo são parques de geradores a diesel do setor privado para se manter em funcionamento. Então, fica claro que, quando não há governança em estatal, você também acaba tendo uma série de efeitos colaterais. Mas, mais preocupado do que em corrigir governança de estatal, acho que nós deveríamos cortar o problema pela raiz. Era privatizar as estatais, que aí seria uma preocupação a menos que o público teria com relação a isso, já que muitas vezes, como aconteceu com a CEMIG, elas são utilizadas como projeto de poder e não como uma empresa para devolver para a população bons serviços. Governador Casagrande, o Espírito Santo foi um dos estados pioneiros na regulamentação da lei anticorrupção, como a gente já falou aqui mais cedo, e também é o estado mais ativo na aplicação da lei. De acordo com o levantamento que a Folha publicou, é o estado que conta com a maior quantidade de PARs, processos administrativos de responsabilização, tanto abertos quanto concluídos. A que se devem esses resultados no estado e de que modo essa experiência pode ajudar a disseminação da lei em outros estados? Bem, eu queria, então, pedir permissão para fazer um comentário aqui na pergunta feita ao colega governador Zema, que mostra como, quando há um desequilíbrio entre as instituições, o que acontece. E aconteceu o orçamento secreto. Governos fracos politicamente, não estou falando aqui nenhuma avaliação de resultado de governo, mas a presidente Dilma sofreu impeachment, teve os problemas que exigiu dela diversas concessões ao Congresso Nacional. O governo do presidente Michel Temer também entrou denúncias contra o Michel Temer e novamente o Brasil viu concessões ao Congresso Nacional. E o governo do presidente Bolsonaro, que terceirizou as relações políticas, não exerceu as suas relações políticas, e aí o Congresso Nacional passou a exercer um papel executivo. 50% do orçamento de investimento do Brasil controlado pelo Congresso Nacional. 50%, grande parte do nosso orçamento já vai para a gestão de dívida, juros altos, gestão de dívida. Então, esse aqui é um problema gravíssimo que nós temos, por isso que estabilidade econômica é fundamental, porque se a gente tiver longo período de redução de juros, nós vamos ter uma economia muito grande. Mas 50% dos investimentos controlados pelo Congresso. Então, como nós passamos a ter um sistema presidencialista que, na verdade, na prática, virou um sistema parlamentarista, com orçamento sendo controlado pelo Congresso Nacional. E virou um problema para o presidente Lula, porque você não faz essa mudança abruptamente. Já foi feita a mudança, é bom que a gente reconheça isso, de não ser mais o orçamento secreto, mas aumentou muito as emendas individuais. Então, isso mostra esse desequilíbrio entre as instituições, que a gente precisa de ter poder executivo forte, poder legislativo forte. Você não pode ter um fraco e outro forte, porque então a condução política, a organização política, ela é fundamental
né? E a força política ela é fundamental para a gente poder ter capacidade de manter de forma equilibrada essas relações e o Executivo ter capacidade de estabelecer ações estratégicas, né? Porque a hora que você pulveriza demais, né, deixando para o parlamentar tomar essas decisões, né, não tem um assunto, uma prática estratégica, e sim diversas ações pulverizadas pelo Brasil afora. Mas nós conseguimos lá no Espírito Santo esses resultados por decisão política. Decisão política. A política, ela muda a vida das pessoas para melhor ou para pior. Então, você depende da decisão. O governador Zema, que fez a defesa da privatização de todas as estatais, nós, no Espírito Santo, temos 2 estatais. Temos 3. Nós temos 2 bancos. Temos um banco de investimento, de desenvolvimento e um banco comercial. Eu não quero vender meu banco comercial, ele me dá lá pelo menos mais de 100 milhões por ano de resultado da gestão do banco. Então, eu não preciso vender meu banco. Meu banco, se eu vender, eu vou receber 2 bilhões de reais, né, vai entrar no meu fundo de infraestrutura, vou usar esse dinheiro, mas eu tenho a decisão de fazer uma gestão profissional, não me envolvo na gestão do banco, escolho bons gestores e eles estão lá dando resultado para o banco. Temos uma boa empresa de saneamento básico, tá certo? Estamos fazendo parceria com o setor privado, então as decisões políticas são fundamentais para a gente poder mudar a realidade. Então, foi uma decisão política nossa da gente voltar a estar bem pontuado na transparência e aplicar a lei anticorrupção, né, aplicar a lei de acesso à informação, a gente poder ter resultados bons que possa, junto com outros estados como Minas Gerais, a gente servir também de exemplo e para outros estados, para outros municípios. Então, acho que são as boas decisões políticas que mudam a vida das pessoas. Muito obrigada. Acho que esse ponto de atenção também, governador, que você traz sobre o orçamento secreto é algo que a Transparência Internacional denunciou bastante, monitorou bastante, né? Foi o maior mecanismo de institucionalização da corrupção que a gente viu, algo muito grave, mas que a gente sabe que também não é algo fácil de cortar do dia para a noite, mas que, de qualquer forma, a gente tem observado também e denunciado para que não seja repetido, porque os mecanismos são muito semelhantes até agora que a gestão atual tem feito e que a gente também está monitorando e denunciando da mesma forma, porque é muito grave, né? Antes comentava também com o Rodrigo e Edmar, os controladores do Espírito Santo e de Minas Gerais, sobre o estudo novo do CONASSE, relacionado ao controle interno dos municípios e a fragilidade desses controles. Então, é muito importante também, acho que vocês 3 mencionaram aqui, né, acho que tanto a CGU tem um papel fundamental, né, em contribuir com o aprimoramento dos municípios, mas também de ver que os 2 estados, né, estão indo além, contribuindo com as suas associações de municípios para avançar, porque é um problema pulverizado, né, o orçamento secreto tem papel nisso. Mas, por favor. Mas, por exemplo, nós vendemos agora a nossa empresa de gás. Privatizamos ela, porque para o Espírito Santo era fundamental ter uma empresa mineira, por sinal, a Energisa, né, que adquiriu, porque vai atrair investimento para o nosso estado. Então, assim, você vende uma empresa não porque você está precisando de dinheiro, numa situação como do estado do Espírito Santo, vende porque é estratégico vender a empresa para poder aumentar os investimentos num setor importante como é a transição energética, que é o uso mais intenso do gás. Bom, a gente está indo para o encerramento. Eu acho que... Já vi 5 minutos aqui. Mas eu queria primeiro agradecer. Eu acho que são muitos desafios, né? A Chantal falou um pouquinho disso também na mesa anterior. Acho que, de certa forma, saiu também inspirada. Acho que são 2 estados, mas também um governo federal com muitos desafios. Espero que a gente possa celebrar, no dia 9 de dezembro, um plano nacional anticorrupção, que a gente possa celebrar uma regulamentação ali, né? Que a Assembleia contribua no estado de Minas Gerais para avançar nessa regulamentação também, né, sobre conflitos de interesse e lobby, e que a gente possa continuar celebrando não só o Espírito Santo, como Minas Gerais e outros estados. Acho que vocês, né, continuem seguindo, servindo de farol, acho que tem sido isso. A gente tem 2 controladores, né, com uma equipe técnica, eu sei que não são só os 2, tem uma super equipe por trás, e a gente sabe como isso tem sido referência e que assim seja, né, que a gente continue falando aí, tem outros estados que eu sei que estão aqui, mas a gente falou muito já com o Paraná, com Santa Catarina,
e outros parceiros tantos aí que vai ser injusto se eu for falar todos, mas que sempre falam que momento de lançamento do índice é o momento também daquela competição positiva, né, aquela corrida boa. Então, eu queria deixar aqui 2 minutos para cada um de vocês para as palavras finais, para o encerramento e esperar que a gente continue aí trabalhando juntos e celebrando esses marcos aí, não só nos 2 estados, como também no nível federal. Bem, apenas para agradecer mais uma vez o convite da Transparência Internacional, do INSPER, saudá-los pela realização desse evento tão importante. Eu acho que nesse momento, né, como o próprio nome do painel coloca, né, em que a gente faz esse balanço, mas olhando para o futuro, para os próximos passos, e os números, né, os dados lançados aqui hoje pela pesquisa, acho que nos dão muito insumos, insights, para que a gente possa refletir sobre esses próximos passos. A gente pode ver um copo meio cheio, meio vazio, né? Um copo muito cheio quando a gente vê que a maioria dos grandes empresários brasileiros apostam na lei, acreditam no impacto positivo da lei. E a gente pode também ver o copo ainda um pouco vazio quando a gente vê que a maioria dos programas de integridade ainda são considerados pelos próprios empresários respondentes da pesquisa como imaturos, né? Então, eu acho que aqui, como num ambiente em que temos poder público, setor privado, academia, sociedade civil, eu acho que é um locus muito propício para que a gente discuta como devemos enfrentar juntos esse cenário ainda de imaturidade dos programas de compliance. Então, acho que aqui o grande debate é o incentivo. E a gente precisa, eu acho que, romper o mito de que o incentivo ele passa necessariamente pelo incentivo legal, pelo incentivo econômico-financeiro, para que as empresas invistam na implementação de programas de integridade. Então, hoje a gente já tem vários estudos aí que apontam que esse incentivo ele pode vir da própria concepção que a empresa tem, dos valores em que ela professa, de se acreditar no seu papel social, inclusive, de transformação dessa cultura de ética e integridade. E, nesse aspecto, eu acho que a gente ainda precisa investir muito no Brasil também, no papel, na força do mercado consumidor, na força dos clientes, das associações, né, dos movimentos sociais, como também ali instrumentos de enforcement, instrumentos de persuasão que possam também induzir as empresas nesse sentido. Só lembrando que a gente, de todos os casos, por exemplo, que a CGU tem hoje, não só de acordos, de processos julgados, de processos em tramitação, o número de casos que vieram a partir de reportes trazidos pelas próprias empresas é ínfimo, o que demonstra também que esse compromisso do setor privado de lutar contra a corrupção, ele ainda precisa também avançar para traduzir-se nesse elemento tão concreto e tão importante que muitas vezes, a denúncia, a autodelação, para que o poder público possa também exercer sua competência. Então, eu acho que eu deixo aí, né, esses 2 desafios. Pensarmos em novas formas de incentivo, não estou aqui abrindo mão da força da lei, mas dizendo que o porrete é importante, mas existem outros instrumentos também. Mas também eu acho que é preciso conclamar o setor privado para que exerça, vamos dizer, de forma completa essa sua missão, essa sua responsabilidade no combate à corrupção. Obrigada. Queria encerrar aqui lembrando algumas vantagens enormes de você ter transparência. Em Minas Gerais, nós conseguimos recuperar 406 milhões de reais através de acordos de leniência com empresas privadas que, no passado, haviam prestado serviços ao Estado com uma série de problemas. E, com isso, foi ótimo para os cofres públicos. E, além disso,
com toda certeza, essa punição faz com que quem preste serviço atualmente tome todos os cuidados, porque nem sempre você tem condição de acompanhar tudo. Essa penalidade, eu diria que ela traz muito mais benefícios do que os 406 milhões advindo do fato de você mostrar que o errado não é mais tolerado. Você passa a ter uma força de trabalho muito mais comprometida, que sabe que quem fez algo inadequado será alvo de alguma ação disciplinar ou de alguma punição. Com isso, então, você passa a ver que os bons ficam mais animados, porque um dos problemas quando há corrupção é os bons desanimarem. Então, isso é de fundamental importância para você manter o astral da equipe para cima, falando aqui quem é bom é reconhecido e quem é mau é eliminado, é excluído. E eu acredito muito, quero reforçar aqui, já fazia isso no privado e faço no público, no papel da mulher. As mulheres são mais éticas do que os homens e precisam avançar na sua participação. É só olhar quantos % elas representam no sistema prisional. Não é só do Brasil, não, é do mundo inteiro. Quantos % são das infrações de trânsito? E por aí vai. As mulheres, à medida que elas ampliarem o seu papel, nós vamos ter um mundo melhor no que diz respeito aí a práticas anticorrupção. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Nicole. Obrigado, Vânia, Joana, governador Zema. Parabéns ao INSPER e à Transparência Internacional por estarem realizando, Caio, estarem realizando, e Bruno, estarem realizando este evento. Obrigado pela participação do Espírito Santo aqui junto com vocês. Cada participação dessa é reafirmação do compromisso nosso, né, com o fortalecimento desses instrumentos. Agora mesmo, o Edmar Camata me obrigou a contratar mais 14 auditores, está certo? Né, para essa área. Foi uma boa obrigação. E nós temos em cada secretaria nossa a obrigação da política de integridade, né? Por ser a nossa lei nos remete a política de integridade para cada secretaria, para cada repartição pública nossa, para a gente ir aumentando essa cultura. Do mesmo jeito que nós criamos uma cultura de boa gestão fiscal, a gente tem que criar uma cultura de integridade, né? Como vocês dizem, é cópia daquilo que vocês falam, não podemos ter ilhas de integridade. Aqui as meninas aqui, o Jorge, né? Falando sobre isso nas empresas privadas, e é bom, né, que a gente também possa assumir isso, todos nós, de que a corrupção não é só entre o público e o privado, né? Acontece entre os, né, os privados. Então, é bom que as empresas estejam reconhecendo isso, estejam tratando desse tema. Nós estamos tentando fazer cada vez mais com que o nosso portal lá, nossa plataforma, seja cada vez mais amigável e tenha cada vez mais informação para todos, né? Agora mesmo nós lançamos um BI, né, sob a luz da gestão ESG, e também observando os objetivos da ODS da ONU. Então, assim, a gente poder ir incorporando esse acompanhamento, né, em cada projeto, em cada programa, em cada ação nossa, e isso está à disposição da sociedade, e a sociedade poder cobrar a gente sobre isso, lógico que tudo que você faz, que é oferta de informação, e isso vem cobrança sobre nós, porque qualquer falhazinha que deixa de ter, vem cobrança. Mas é isso mesmo, é um processo de tornar a administração pública mais eficiente, mais comprometida, né, e a transparência permite isso, que a gente possa ser mais cobrado, mais vigiado e mais cobrado, tá certo? Para a gente poder, né, ter mais resultados. Então, muito bom estar com vocês aqui, obrigado e bom trabalho a todos a parte da tarde. Bom, o painel está encerrado, a gente retorna ao evento agora às 14h30. Acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Peço só aos companheiros aqui do palco para ficarem aqui para tirar uma foto oficial. Essa orientação, né? Então, tá bom. Muito obrigado, boa tarde. Até mais